Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que há mais de 12 anos, todo domingo, sem exceção, vai ao lar dos brasileiros de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal, nesse programa em que procuramos, através do programa de televisão, mostrar o que é o poder público, o privado, a universitário, acadêmico, através de quem detém o poder. Hoje eu tenho um privilégio muito grande, e vou dizer por quê aos meus telespectadores. Em 1975, o segundo Congresso Interamericano de Direito Tributário, eu fiz uma amizade de tal forma com um dos maiores tributaristas vivos do Brasil, chamado Edivaldo Brito. E naquele momento nós selamos o que nós chamamos de uma fraternidade. Desde aquela época ele me chama de irmão e eu também, ao ponto de os nossos filhos se tratarem por primos, passarem quando eram crianças, às vezes na Bahia, às vezes aqui. Inclusive, o deputado Antônio Brito chegou até a mandar um berimbau para minha filha que iria fazer exame de música. E hoje eu tenho o privilégio de ter um filho dele, de Edivaldo Brito, que me chama de tio e eu chamo de meu querido sobrinho, o deputado Antônio Brito, fazer esse programa. Quis fazer essa introdução, porque é um programa de família. E aqui estamos nós, com alguém que, como deputado, tem demonstrado uma preocupação muito grande, principalmente pelos necessitados, através dos hospitais. Então, a razão que nós vamos falar um pouco sobre o que ele fez quando presidia a Federação de Santas Casas de Misericórdia e sobre a tragédia dos hospitais hoje no Rio Grande do Sul. Meu querido Tony, a palavra é sua. Primeiro, eu queria agradecer muito por esse convite, tio Ives. Eu até no início falei com a produção, antes do tio Ives chegar, disse, olha, só tem uma coisa que eu não abro mão, de chamá-lo de tio, porque são muitos anos juntos. Realmente, é o que o tio Ives falou, ele é irmão do meu pai. Eu fiquei muito assim, somos primos. Quando eu vejo o Rogério, a Regina, a Ângela, o Ives Filho, eles são mais próximos. A gente se chama de primo em todos os lugares. As pessoas se assustam. Como vocês são primos? Somos primos porque a gente vem parte de uma família, pensamos da mesma forma, no valor da família, na unidade. Tia Ruth, minha mãe, também professora Reginalda, que a gente chama de Regina. Era um grupo, a gente sempre fez, e sempre era muito bom. Então, quando o tio Ives falou para a gente conversar sobre as nossas santas casas, hospitais filantrópicos, sobre esse momento importante desse setor do Brasil, eu fiquei muito feliz e disse, olha, a anatomia do poder é fundamental. Primeiro que eu assisto sempre, hein? Todo domingo sempre, aí na Rede Vida também. Um abraço para todos. Nossa entidade também assistem muito. Todos têm, portanto, essa posição. E é importante a gente trazer esse tema fundamental para o país. Hoje são 1.804 santas casas e hospitais filantrópicos que estão hoje no SUS. Os números são impressionantes, tio Ives. São 193 mil leitos destinados à população brasileira. Desses, 132 mil leitos são para o SUS. 50% de todas as internações, mais de 50% de internações em ambulatório no Sistema Único de Saúde do Brasil são feitas pelas Santas Casas e hospitais filantrópicos. 1.731 municípios no Brasil têm as Santas Casas. E desses 967, mais da metade, só tem esse hospital, Santa Casa e Hospital Filantrópico, como o único serviço de saúde hospitalar presente nos municípios. Esta ideia que veio a partir da Itália, de Florença, mas foi assim organizada de forma mais concreta pela Rainha Leonor em Portugal, em Lisboa, em 1540, 1500, mais ou menos, volta de 1500, chegou ao Brasil pela primeira vez por Olinda, mas foi finalizada, formalizada em São Paulo, na Santa Casa de Santos. E isso, portanto, é uma ideia do mundo. A Itália tem 800 santas casas, a Espanha tem 9, o Brasil, portanto, entre Santas Casas está em 1.800. Nós temos Santas Casas, Santa Casa em Paris, Macau, tivemos em Moçambique, Angola. Então, várias partes do mundo têm esse modelo, que é um modelo que veio muito próximo à Igreja Católica e que é uma forma muito importante de você buscar voluntariamente, de forma fraterna, buscar misericórdia, buscar, portanto, cuidar das pessoas.
E esse modelo no Brasil é hoje praticamente, como dentro dos números, um modelo hospitalar. Veja, por exemplo, São Paulo são 400 santas casas. Elas têm um esforço muito grande no estado de São Paulo. É o estado que nós temos o maior número de santas casas no Brasil. Veja que Portugal, com a população de 10 milhões de habitantes, tem 400 santas casas. Então, o estado de São Paulo tem o mesmo número de santas casas, praticamente, do que o país Portugal. Claro que até a população de São Paulo é maior. Mas o estado que mais tem comprometimento proporcional às santas casas e hospitais filantrópicos no Brasil, tio Ives, é o estado do Rio Grande do Sul. Porque lá 70% de todo o sistema único de saúde do Rio Grande do Sul é feito pelas santas casas e hospitais filantrópicos, ou até muito comunitário, pela própria colonização europeia, muitos hospitais vêm de todo canto do mundo. Então, lá, hoje, o sistema gaúcho ele é absolutamente vinculado ao sistema das santas casas e hospitais filantrópicos. E, por esse motivo, nós estamos vivendo, no momento deste, um momento difícil das consequências das fortes chuvas que ocorrem no Rio Grande do Sul, algo sem precedente no Rio Grande do Sul. Antes de começar, nós estávamos falando todas as áreas, tudo realmente está com muita dificuldade. E lá dos 245 hospitais que hoje nós temos no Rio Grande do Sul, 110 estão atingidos diretamente, 17 até o momento já pararam de funcionar. 17, não quer dizer que os outros 110 estejam bem. Eu conversei com a presidente da Federação das Santas Casas Gaúchas, a Vanderly Barros, há pouco, e ontem tivemos reunião com a Confederação Brasileira das Santas Casas, todas as Santas Casas do Brasil correndo para levar ajuda, buscar linha de financiamento a nível nacional, com o governo, também apoiar o governo do Estado do Rio Grande do Sul, e ela tem me dito que a dificuldade é grande, porque os hospitais que não sofreram diretamente com a chuva estão sofrendo pela superlotação do deslocamento das unidades que não estão funcionando. Então, conversei com a direção da Santa Casa de Porto Alegre, que é uma das maiores e melhores santas casas do Brasil, é a Santa Casa de Porto Alegre, mais equipada, mais organizada. E, só para ter uma ideia, são 7 geradores da Santa Casa, eles estão contratando mais 7 geradores, dada a falta de luz, de água. Agora está parecendo que está aí reorganizando a questão de oxigênio, insumos, Força Nacional, todos os poderes, diversos governos estaduais estão chegando ao Rio Grande do Sul, e não tenha dúvida que a importância da Santa Casa se vê nesse momento, como vimos na pandemia do Covid-19, como vemos nessa situação de calamidade que encontra o Estado gaúcho, e a gente, portanto, tem que prevenir cuidando das Santas Casas. Porque num momento como esse, de uma tragédia ou de uma pandemia, na hora que a gente precisa da saúde é que a gente sente a falta dela. A gente só sente a falta da saúde quando a gente precisa dela. E quando a gente precisa, num caso que é emergencial, quem está lá naquele momento com capilaridade nos municípios brasileiros são as Santas Casas e hospitais filantrópicos. Então, isso tem sido assim uma bandeira. Eu me elegi para a Câmara Federal em 2010, são 4 mandatos já, para cuidar desses hospitais. Eu presidi a Federação das Santas Casas da Bahia, eu presidi a Confederação Brasileira das Santas Casas, substituindo o Padre Zé Linhares Ponte, que ainda está vivo, aos 96 anos, portanto, cearense. O Padre Zé, que foi o grande, que trouxe a Santas Casas, a Confederação Brasileira para Brasília, onde nós estamos. Depois eu fui eleito também, por indicação do Padre Zé, como presidente da Confederação Mundial das Santas Casas, com sede em Lisboa, por isso temos esse número todo. Eu percorri muitas santas casas em Portugal que se destinam à solidariedade, mais ao cuidado com os idosos e pessoas com deficiência. E eu cuidei, portanto, desse setor, e daí vim para a nossa Câmara dos Deputados e aqui presido a Frente Parlamentar em apoio às Santas Casas. Isso me dá, portanto, esse trânsito com todos os parlamentares que abraçam as Santas Casas, que abraçam o setor saúde, a causa social, nesta casa tão importante que é a Casa da Câmara dos Deputados. Então, esse também tem sido a vocação, e hoje eu estou na linha de frente para buscar essa articulação com a Confederação Brasileira, que é dirigida hoje pelo Milópolis Veras, e com a presidente da Federação Gaúcha. São 19 federações no Brasil, e nós temos a Federação do Rio Grande do Sul, que é a Vanderly Barros, para que a gente possa articular esse socorro ao Estado gaúcho. Você sabe que eu também estou vinculado, não com com o seu protagonismo extraordinário, todos nós acompanhamos em São Paulo, sou irmão protetor da Santa Casa de São Paulo, que é o hospital de São Paulo que mais cuida do SUS ao lado da Beneficência Portuguesa, e com um trabalho extraordinário.
E sei perfeitamente do seu trabalho. Quando eu advoguei naquele célebre ação direta de inconstitucionalidade da 228, que fui eu representando os hospitais e conseguimos a imunidade e garantimos naquela ocasião que tinha que ser por lei complementar e jamais por lei ordinária, estavam tirando a imunidade dos hospitais. Eu entendo que o papel em relação à saúde que tem feito, e já naquela época, e nós estamos aí com diversos anos atrás, você representava a liderança mais clara dos defensores das Santas Casas de Misericórdias. E a de Santos, que eu conheço bem, até porque, quando presidi o Elos Clube, nós tínhamos os diretores, o início do Elos foi lá em Santos, da Santa Casa. E acho que esse apelo que você está fazendo, e que todos os nossos telespectadores estão ouvindo, de o maior apoio possível às Santas Casas, nesse momento terrível que passa o Rio Grande do Sul. São mais de 870 mil desabrigados. Mas o grande problema é o tratamento de saúde com os hospitais, alguns deles, como você mostrou, parados, não é, Tony? Nós precisamos dar todo o apoio de solidariedade e eu fico muito satisfeito que você esteja na liderança disso na Câmara dos Deputados para obter o apoio parlamentar para todas essas santas casas. Nós vamos agora, o Tony, para os nossos comerciais, e eu chamo de Tony porque é meu sobrinho querido. Devia falar o eminente deputado, aliás, um dos senhores telespectadores, dos mais brilhantes deputados da Câmara dos Deputados. É alguém que realmente é um exemplo de como se é um bom parlamentar, é o meu sobrinho Tony. Mas nós vamos agora aos nossos comerciais e vamos continuar falando no segundo bloco. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando um dos mais brilhantes deputados da Câmara dos Deputados, alguém que honra o parlamentarismo, o parlamentar. Eu sou parlamentarista, por isso falei em parlamentarismo, sempre entendo que é na Câmara que nós temos a verdadeira representação democrática do país. No Executivo nós temos sempre a situação, mas não todo o país representado. No Congresso Nacional nós temos situação e oposição, 100% da vontade do eleitorado. E um dos mais brilhantes parlamentares conheço, não é porque eu tenho como da família, como meu sobrinho querido, mas porque eu tenho acompanhado o seu trabalho em prol das causas sociais. Como eu faço em todo o programa, eu quero oferecer, vou lhe mandar esse livro que coordenei, é um livro volumoso, com os mais brilhantes constitucionalistas do Brasil, inclusive o próprio relator da Constituinte, como eu faço em todo o programa, o nosso convidado, eu mando um livro. E esse foi coordenado por mim, como presidente do Conselho Superior de Direito da Federação do Comércio, que foi aquela que editou o livro. Mas eu estava querendo agora, Tony, como eu sei do seu trabalho e cheguei a participar de audiências públicas na presidência de uma das comissões no passado, sobre a defesa da família, na defesa dos nossos valores, e, aliás, seu pai e sua mãe, a Reginalda, mas nós chamamos de Regina, os meus filhos chamam de tia Regina. Eh, eu gostaria que você explicasse um pouco para os nossos telespectadores além desse problema dos hospitais, onde você foi presidente, está na Federação Internacional Mundial das Santas Casas, quais outros trabalhos sociais em que você tem se dedicado durante os diversos mandatos que você tem tido na Câmara dos Deputados, para o nosso telespectador saber essa preocupação permanente sua com as questões sociais do Brasil? Tio Ives, aqui tem um grupo grande na Câmara de muitos parlamentares que se dedicam à área social. Tanto na comissão que agora se dividiu, que era a Comissão de Seguridade Social e Família, hoje na Casa nós temos 30 comissões permanentes, ou chamada comissão temática, onde transita todo o processo legislativo. Nós temos uma Comissão de Seguridade Social e Família que eu tive a honra de presidir por 3 vezes. E foi a comissão que cuidava, quando ela estava, portanto, integral, que hoje ela se divide na Comissão de Saúde e na Comissão de Assistência Social e Previdência Social. Mas ela cuidava do tripé da Seguridade na área da saúde, assistência social e previdência e todas as
circunstâncias que cabem à família. E era uma comissão muito importante. Eu, por várias vezes, tive com minha prima Ângela, com a ex-ministra Damares, com diversas pessoas que transitaram por essa comissão, debatemos temas importantíssimos sobre a situação da família, sobre a situação da causa social, como adoção, como a questão da Covid, como temas que foram importantes dessas leis para a reorganização do Sistema Único de Saúde, do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Então, também mandar um abraço que eu tive hoje com a Adriana Ventura, minha querida amiga da Comissão de Seguridade, que estava lá sempre, e a gente se conheceu muito. Ela fala sempre do senhor, de Bia, tanta gente que tem falado. Foi colega de classe do Rogério, que era muito seu amigo, que passavam férias juntos. Colega ela, no a São Adriana, Luís. da comissão, ela sempre com a Guerrida, a gente se conheceu na comissão, tem muitos parlamentares, a Benedita, tanta gente que dessa comissão acaba, de forma suprapartidária, lutando por causa da questão do autismo, o cuidado com as famílias dos autistas, a questão da pessoa com deficiência, que é muito caro para todos nós, a vulnerabilidade social, os idosos. Então, sempre foram causas que eu abracei aqui nesta casa. Eu acho que uma coisa que é importante, nós que viemos para essa casa com a causa social, isso é um dado até interessante de passar para o senhor tio que me conhece há mais de 40 anos, eu conheço o tio Ives há mais de 40 anos, eu tenho esse orgulho de chamá-lo de tio. Eu, quando vim para essa casa, eu vim para buscar a articulação para resolver problemas concretos da população brasileira. Era o problema da saúde, era o problema da assistência, era o problema de dificuldade do benefício de prestação continuada, do BPC, era a imunidade tributária que o tio Ives conseguiu evitar praticamente o fechamento pela perda da imunidade tributária dessas isenções, daquele conceito de isenção e de imunidade. Eram coisas que a gente precisava debater aqui dentro, que tinha também uma grande amiga nossa, Dora Cunha Bueno, que também lutava. Então, haviam pessoas que lutavam na sociedade brasileira e que queriam uma representação que pudesse dialogar com todas as vertentes ideológicas da casa, da direita, do centro, da esquerda, levando a consciência da importância do cuidado social. Eu fiz isso com todos os governos. Com todos os governos que passaram, nós dialogamos da importância de manter essas instituições e manter esse cuidado com a população no campo social. Isso me deu um trânsito muito grande na casa, me deu a possibilidade de ocupar, de conversar com todos indistintamente aqui na Câmara dos Deputados. Isso é muito bom para nós. Hoje, por delegação da minha bancada, a bancada do PSD, são 44 deputados e deputadas federais, também para o nosso presidente e amigo Gilberto Kassab, também seu amigo. Eu sou líder do PSD na Câmara já há 4 mandatos consecutivos. Portanto, isso também é uma coisa importante, porque ser líder de bancada também é um feito. Então, eu agradeço muito aos membros da bancada do PSD. Isso me dá um trânsito e eu converso com todos. Converso com o presidente Rodrigo Pacheco, aonde levo coisas para o Senado, ao presidente Arthur Lira, que eu agora resgatei a medida provisória. Eu conheci o Arthur desde 2011, entramos juntos na casa. Em 2011, o Arthur Lira relatou a medida provisória 526, que tratava sobre INDS. E eu conheci o Arthur Lira na medida que cheguei em 2011 e pedi a ele que ajudasse as outras casas. E ele foi diligente, relatou essa medida, e foi a primeira grande conquista que tive, foi com o Arthur, como relator da medida provisória 526, em 14 de junho de 2011, e fizemos feito juntos. Então, a gente dialoga com todos. E essa causa social, tio Luiz, ela é muito importante. Nós colocarmos um holofote desses nossos colegas, desses nossos deputados e deputadas que transitam por essa casa, na Comissão de Educação, na Comissão de Saúde, na Comissão de Assistência Social, na Comissão do Idoso, porque é uma casa com 513 homens e mulheres que se dedicam a várias causas, mas que essas sociais, elas tocam direto à população brasileira, e que a gente vê em casos como esse, como elas sensibilizam o voluntariado. O Brasil é um país que tem uma dinâmica do voluntariado muito grande. Hoje, o dado também da situação do Rio Grande do Sul, que a presidente da federação colocou, é a preocupação do deslocamento dos profissionais de saúde. Porque não é só o insumo que está faltando. É um profissional que, às vezes, pega um ônibus, pega um carro para uma outra região, uma enfermeira que tem um grande manancial, são a mola mestra dos hospitais, as enfermagens, técnicos de enfermagem, que não consegue chegar às suas unidades de saúde. E aí superlota aquela unidade de emergência que está mais próxima, quando outras estão sob água. Então, eu acho que são momentos como esse que a casa parou. E eu quero dar trazer um dado importante. Esse momento do Rio Grande do Sul foi um momento dos últimos anos que uniu
todos da casa, a bancada gaúcha, todos se uniram, o presidente da República, presidente do Congresso Nacional e senador Rodrigo, o presidente Arthur Lira, o vice-presidente Fachin, todos viajaram ao Rio Grande do Sul, o presidente do Tribunal de Contas. Então, eu acho que são causas que levam ao ser humano a entender a importância, primeiro, Deus, e depois da possibilidade da gente estar unidos de forma fraterna, buscando resolver o problema da população que é afligida. Então, são essas causas sociais que eu me dedico nessa casa. Mas eu considero que o trabalho que você tem feito já sempre foi uma característica sua, de conseguir dialogar com todas as correntes, tendo amizade em todas elas, respeitando as teses divergentes e não fazendo com que muitas vezes a radicalização não permite sequer o diálogo. Aliás, a democracia é o diálogo e você consegue, com todas as correntes, estar bem com elas, sem perder e sem transigir as suas próprias convicções. Mas eu considero, Antônio, o Tony, isso que você está dizendo é extremamente importante. Esse momento trágico do Rio Grande do Sul está permitindo uma união de todos os brasileiros, independente das suas convicções pessoais, ideológicas, políticas, das contestações. Todos querem uma solução para o Rio Grande do Sul. E é um momento em que a nação brasileira vive um único desejo: como auxiliar o Rio Grande do Sul. E no setor de saúde é o mais importante no momento. É o setor de saúde que vai ter, nesses desabrigados, nesses que estão sofrendo, nesses que, enfim, passaram, e, evidentemente, o risco das moléstias que poderão decorrer das inundações. Então, a importância do setor de saúde é uma importância muito grande, além de todas as outras atividades também sociais importantes e a integração de uma população em transe, não é? De tal forma que eu quero cumprimentá-lo, mas principalmente, o Tony, por essa sua capacidade extraordinária de dialogar com todas as correntes, sem deixar as suas convicções, sem transigir nelas, mas respeitando todas as correntes ideológicas. Eu sempre tenho dito que a democracia só se faz com diálogo. E você consegue, com o diálogo permanente, e sempre com esse sorriso cativante que você tem, conquistar as pessoas. Nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria que você mandasse aos nossos telespectadores as suas últimas considerações. Primeiro, agradecer a Deus por esse momento, de estar ao lado do meu tio Ives. É sempre um momento de muita felicidade, porque quando a gente passa os anos, a gente se vê, eu passo os meses. Agora, meu filho e o seu neto, meu filho Antônio, que está fazendo, portanto, agora mestrado na USP, Direito Constitucional, tem mandado para o professor Manuel Gonçalves Pereira Filho, tem falado com o professor Levi, e fala todo o tempo com o Guilherme, seu neto. Então, assim, a gente vê gerações se sucedendo nessa coisa que a gente chama que é a unidade familiar, que é o que a gente preza muito. Então, eu estou muito feliz de saber que tudo que a gente tem plantado, e o senhor, com o meu pai, o professor Evaldo Brito, plantou lá atrás, vai a gerações seguindo, sempre no bom Exato. propósito, sempre no fazer o bem. E eu quero dizer uma coisa a todos: o tio Ives é generoso, ele é muito bom. Ele foi muito bom para a nossa família. Ele abraçou meu pai em São Paulo e abriu as portas de São Paulo para meu pai, Evaldo Brito. Nós somos muito agradecidos por tudo que meu pai conquistou em São Paulo, professor emérito do Mackenzie, professor da USP, e tudo aberto pelo tio Ives. Então, falar com o tio Ives é sempre um momento afetivo de dizer: vale a pena ser generoso, vale a pena ser fraterno com os demais, e vale a pena acreditar que o ser humano é bom e que a gente precisa continuar o nosso trabalho. É isso, tio Ives. Fica com Deus e sempre bom vê-lo. Muito obrigado, senhores telespectadores. Os senhores perceberam que o carinho que nós temos um pelo outro é muito grande, mas vem do distante ano de 1975, quando começamos essa amizade que se tornou de imediato uma amizade familiar, uma única família, na Bahia e em São Paulo, com a Duvalda, a Regina lá, o Ruth e eu aqui, fazendo com que as gerações continuassem o mesmo amor familiar. Meus caros telespectadores, os espero novamente no próximo domingo.